Oi, gente, tudo bem? Vamos aqui para a resolução de mais uma questão. Eu já deixei algumas coisas previamente desenhadas aqui, tá? Mas agora vamos começar as questões do capítulo 2 do Bolos. E o que é que essa questão ela tá pedindo, né? Ela quer que a gente verifique se essa igualdade aqui ela equivale para quaisquer vetores u e v. E se essa igualdade também equivale para quaisquer vetores u e v. Certo? O que foi que a gente viu nessa até agora, né? A gente sabe que o vetor u mais o vetor v, eles podem ser representados, a soma deles, né, pode ser representada por um vetor que seria a diagonal de um paralelogramo, certo? Então essa aqui seria a regra do paralelogramo. Tipo, se você tem um vetor u e v, você vai traçar uma reta paralela ao vetor v, uma reta paralela ao vetor u e traçar a diagonal. Essa diagonal aqui vai ser o vetor u mais v, certo? Que é esse vetorzinho aqui, u mais v. Beleza. Sendo que, como que a gente vai provar essa afirmativa aqui? Ou melhor, essa igualdade, né? Como que a gente vai chegar até essa igualdade? Um dos raciocínios que a gente tem que levar em conta é a lei dos cossenos. Porque a lei dos cossenos, como que a gente vai calcular, por exemplo, o comprimento de um lado de um triângulo, sendo que a gente sabe os outros dois e o ângulo, né, formado entre eles. A gente sabe que a lei do cosseno ela funciona da seguinte forma. X ao quadrado, que é o lado que a gente quer encontrar, igual a 2 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro lado, vezes o segundo lado, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles, certo? O cosseno do ângulo formado entre os dois lados que você sabe. Então é assim que a gente vai usar a lei dos cossenos. E é assim que também que a gente vai usar a lei dos cossenos para essa questão aqui, tá? Então vamos lá. Eu quero o módulo de u mais v, que seria esse lado aqui desse triângulo, ó. Esse triângulozinho aqui, tá? Então, módulo de u mais v, eu tenho que levar ao quadrado, não é? Então, o módulo de u mais v elevado ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual ao módulo desse ângulo, que seria o módulo de v, o módulo, ou o módulo desse ângulo, o módulo desse vetor, que é o módulo de v, ao quadrado, mais o módulo desse vetor aqui também. E quem que é esse vetor? Esse vetor aqui é o vetor u, certo? Porque, lembra, aqui é um paralelogramo, logo esse lado aqui é igual a esse lado. Se esse lado é igual a esse lado, então eu posso pegar o meu vetor u e ele vai ser esse vetor que começa aqui e vai terminar aqui, tá bom? Então, quem que é o comprimento dessa retinha aqui ou melhor, desse segmentozinho aqui, é o meu mesmo comprimento do vetor u. Então, módulo de u ao quadrado menos duas vezes o módulo de v vezes o módulo de u vezes o cosseno do meu ângulo. É o ângulo formado entre esse lado e esse lado. Logo, o ângulo é esse aqui, ó. Certo? Vou chamar de um ângulo beta. Então, aqui é o ângulo formado por esse lado e esse lado. Beleza. Sendo que, o que a gente precisa para transformar esse módulo de u mais v ao quadrado em apenas módulo de u, em apenas módulo de u mais v? A gente tem que tirar a raiz, não é? Desse lado e desse lado. Se eu tirar a raiz desse lado, eu vou ter realmente módulo de u mais v, sem esse quadrado. Mas se eu tirar o módulo desse outro lado aqui, eu não vou conseguir tirar muita coisa. Na verdade, não vou conseguir tirar nada, né? Porque aqui eu tenho um sinal de mais. E na raiz eu só posso tirar se eles estiverem se multiplicando. Não é isso? Beleza. Então, como que eu vou tirar esses sinais de mais aqui? E de menos, né, nesse caso? Eu vou ter que lembrar de dois produtos notáveis, que vai ser qual? O a mais b ao quadrado. Porque essa formazinha aqui, ela tá muito parecida com um produto notável, né? Que são dois, né? A ao quadrado mais b ao quadrado mais 2ab e o a menos b ao quadrado. Seria a ao quadrado mais b ao quadrado menos 2ab, certo? Beleza. Então, eu quero transformar isso aqui em uma dessas duas formas. E o que é que me impede? O que está me impedindo aqui, tipo, aqui eu tenho... Se eu chamar o módulo de u de a e módulo de v de b, eu vou ter o quê? Eu vou ter b ao quadrado mais a ao quadrado menos 2ab vezes o cosseno de beta.
O que está me impedindo que isso aqui se torne um desses dois aqui é o meu cosseno. Porque aqui eu não tenho cosseno. E se eu tirasse esse cosseno daqui, eu teria justamente uma dessas duas formas, certo? Beleza, mas como que a gente vai tirar esse cosseno? A gente sabe que esse cosseno aqui ele vai desaparecer se caso o meu ângulo beta ele for 0 graus ou 180 graus. Porque se o meu beta ele for 0 graus, eu vou ter um cosseno igual a 1. Se o meu beta for igual a 180 graus, eu vou ter um cosseno igual a menos 1, certo? Então, é dessa forma aqui que a gente vai conseguir eliminar esse cosseno. Ou é substituindo o ângulo por 0 ou por 180. Beleza, mas a gente sabe que tem que dar um desses dois produtos notáveis. Ou a mais b ao quadrado ou a menos b ao quadrado. Nesse caso aqui, eu quero provar que aqui é positivo. Se aqui for positivo, qual desses dois produtos notáveis que tem o A, ou melhor, entre o A e o B positivo, né? Seria esse primeiro, no qual o 2AB também é positivo. Mas aqui na lei dos cossenos, o 2AB, né, ele está negativo. Então, como que a gente vai transformar esse 2AB positivo? A gente vai ter que substituir esse cosseno de beta por menos 1. No caso, beta teria que ser igual a 180 graus, certo? Então, fazendo isso, eu vou ter módulo de U mais V ao quadrado igual a módulo de V ao quadrado mais módulo de U ao quadrado. Opa, aqui pareceu um W. Módulo de U ao quadrado menos 2 vezes módulo de V vezes módulo de U. E o cosseno eu vou substituir agora por cosseno de 180 graus, certo? Que é menos 1. Para eu conseguir chegar nessa primeira formazinha aqui. Reescrevendo aqui, né? Vou ter o módulo de U mais V ao quadrado igual a módulo de V ao quadrado mais módulo de U ao quadrado. O menos com menos aqui vai ficar mais. Então, mais 2 módulo de U, módulo de V. Beleza. Tá meio torto, mas tudo bem. Chegamos nessa formazinha aqui, ó. A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Certo? Então, se eu cheguei aqui, eu posso chegar aqui também. Então, quem que seria o meu A mais B ao quadrado? Seria U mais V ao quadrado. O módulo, né, de U mais V ao quadrado vai ser igual a módulo de U mais módulo de V ao quadrado. Lembra que eu disse que o módulo de U é A e o módulo de V é B. Então, U mais V ao quadrado, certo? Agora sim, se eu tirar a raiz desse lado, o 2 vai se cancelar com a raiz e a raiz aqui vai se cancelar com 2 também. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter que U mais V não está mais ao quadrado, né? Desculpa. É igual a módulo de U mais o módulo de V. Beleza, mas a gente viu que isso aqui é verdade somente para um tipo de caso. Somente para o caso em que beta for 180 graus, certo? Beta é esse ângulo aqui, entre esse lado do nosso triângulo e esse lado do nosso triângulo. Então, qual o ângulo que teria que ser entre os vetores U e V para que essa igualdade aqui seja verdadeira, né? Então, essa igualdade ela vai ser verdadeira para ângulos. Lembra, quando a gente vai calcular o ângulo entre dois vetores, seria o ângulo que a gente vai colocar os dois vetores no mesmo ponto. E o ângulo entre eles vai ser o ângulo entre eles, né? Entre o vetor U e entre o vetor V. No caso, esse ângulo O. Então, esse ângulo O aqui é o ângulo que representa o ângulo entre os dois vetores. Esse ângulo beta não é o ângulo entre U e V. Porque o ângulo entre U e V é aquele em que a gente coloca os dois vetores em um mesmo ponto e vê o ângulo entre eles, certo? Aqui eles não estão no mesmo ponto. Aqui eu vou ter o V e aqui eu vou ter o U. Eles não estão no mesmo ponto. Eles não estão começando no mesmo ponto. Porque aqui aonde está terminando o meu V, eu estou colocando meu U. Então eles não estão no mesmo ponto. Logo, o ângulo seria esse ângulo
ômega aqui, certo? Não sei se isso é realmente ômega ou é teta. Acho que é teta. Beleza. E a gente sabe que esse ângulo beta aqui, ele tá aparecendo de novo aqui, ó. Então, eu sei que o meu O mais beta é igual a 180. Se eu sei que beta é 180, então meu ângulo O é 0 graus. O que a gente tira daqui? A gente tira que essa igualdade ela só é válida para vetores U e V que formem 0 graus entre si. Então, 0 graus entre si, tá? Só é válida se eles formarem 0 graus entre si. Beleza. Mas aí a gente tem essa outra afirmativazinha, né? Que é a afirmativa do U menos W, o módulo, né, de U menos W, igual ao módulo de U menos módulo de W. Vai ser o mesmo raciocínio que a gente vai seguir, tá? Vamos supor que, sendo que a única diferença é que a gente vai tentar transformar esse menos aqui em um mais. Como? Eu posso chamar de módulo de U mais o menos W. Assim a gente consegue colocar o maisinho aqui. Mas como que seria isso, né? Porque eu quero transformar esse U menos W como se fosse uma diagonal também do meu paralelogramo. E o que é que eu posso fazer? Como que a gente vai observar isso, né? Aqui é como se eu tivesse o menos W e aqui é como se eu tivesse o U. E eu quero somar menos W com U. Vai ser também a diagonal desse paralelogramo. Que eu esqueci de colocar retinha aqui, né? Mas seria essa retinha aqui que tá muito feia. Vou apagar aqui. Vou fazer direitinho, peraí. Então seria essa diagonalzinha aqui, tá? Então quem que é essa diagonal? Essa diagonal é minha diagonal U mais o menos W. Beleza? Que é exatamente como tá aqui. Então, assim como a gente fez aqui, vamos fazer aqui também. A lei dos cossenos, né? Então, vai ser esse aqui ao quadrado. Vai ser igual a quem? Vai ser igual ao módulo de U ao quadrado mais módulo de menos W ao quadrado menos 2 vezes módulo de U vezes módulo de menos W vezes o cosseno que forma entre eles, que é esse cosseno aqui, beta também. Cosseno beta. Beleza? Certo. Então, aqui eu vou ter, novamente, né? Como aqui tá mais com menos vai ficar menos. Então, eu posso chamar isso aqui de U menos W. É a mesma coisa, tá? De fazer U mais o menos W e o menos W é a mesma coisa. Ao quadrado igual a, vamos só repetir, U ao quadrado mais. Como aqui é menos W e W, eles têm o mesmo comprimento. Então, eu posso substituir aqui por comprimento de W. Tranquilamente, porque menos W e W, eles têm comprimentos iguais, tá? O que muda é que um está em um sentido e outro está em outro sentido. Beleza. Nesse caso aqui, eu tenho um sinal de menos entre os meus dois vetores, entre o vetor U e o meu vetor W. Qual desses dois produtos notáveis aqui que eu tenho um sinal de menos entre A e B? É esse segundo, né? E nesse segundo aqui, eu tenho o meu menos 2AB, ou eu tenho o meu 2AB com sinal negativo na frente. Então, é isso que eu quero manter. Eu quero manter esse sinal negativo aqui na frente do menos 2. Porque eu quero chegar nesse produto notável aqui. Como que eu faço para manter esse menos aqui na frente do meu produto notável? Eu tenho que substituir um cosseno que seja positivo, para ele não fazer conflito com esse menos. Qual que é um cosseno positivo? Seria o cosseno de zero, né? Então, se o ângulo aqui entre esse lado e esse lado aqui for zero, eu tenho esse menos 2uw, certo? Então, logo substituindo, né, eu vou ter menos módulo de u vezes módulo de w. Se caso o cosseno aqui for zero, certo? Vezes 1, que é o cosseno de zero. Beleza? Massa. Então, como isso aqui já está na forma do nosso produto notável, eu posso substituir isso aqui por a menos b ao quadrado. Quem que seria o a? Seria u e o w, ou o b seria w, certo? Então, só repetindo aqui, u menos w ao quadrado vai ser igual a módulo de u, né? Menos módulo de w ao quadrado.
certo? A ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB é esse produto notávelzinho aqui. Tirando raiz dos dois lados, eu tenho aqui a norma de menos U, ou de U menos W, é igual ao módulo de U menos módulo de W, certo? E é justamente a igualdade que a gente queria chegar, né? Mas como que a gente chegou nessa igualdade? A gente só conseguiu chegar aqui porque a gente substituiu beta por 0 graus. Senão a gente nunca teria chegado até aqui, certo? Então, qual é o caso em que essa igualdade aqui ela é verdadeira? Ela é verdadeira no caso em que beta for 0 graus. Mas na verdade, beta, né, como eu já disse aqui, não é o ângulo entre, no caso, U e menos V e menos W. Porque eles têm que começar no mesmo ponto. Logo, beta é esse ângulozinho aqui, ó. Mas o que eu quero é esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre U e menos W, que é o ângulo O. E como eu já coloquei aqui, O mais beta igual a 180. Se nesse caso beta tem que ser 0 graus, então O é 180 graus. Tudo bem? Logo, em que casos essa igualdade aqui é verdadeira? Ela é verdadeira para U e V, ou melhor, U e menos W, né? No caso, U e menos W, fazendo um ângulo de 180 graus, certo? Que é esse ângulozinho aqui. Então, acho que é isso, gente. Qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários. E acho que é isso. Curtem o vídeo, compartilhem. E valeu!